Muito bem, boa noite, ou seja lá o horário que você for assistir esse bate-papo de hoje. Eu sou Ismael Rodrigues e vou estar recebendo hoje o pastor Davi. A gente vai falar sobre racismo, vai falar sobre como o cristão deve reagir em prol do racismo. Então a gente vai conversar hoje bastante sobre isso. Então você que está chegando aqui, você que vai assistir depois, compartilha aí a live, compartilha, deixa seu comentário, compartilha para o máximo de pessoas possível. Essa live possivelmente não, ela vai para Davizinho, meu chapa! Grande Ismael, Beleza, mano? show demais. Deixa eu colocar esse negócio aqui. Se apronte aí que a gente vai começar. Eu vou mandar aqui, ao tempo que você vai se aprontando, eu vou mandar aqui o convite pro povo. Mande aí. Vou enviar aqui, que é o Hoje a gente vai, tempo que a gente vai se hoje a gente vai conversar aí sobre muita coisa importante, né? Verdade, mano. Deixa eu enviar aqui pro povo. Você que Muito tá bem. entrando aí, você que tá entrando aí, vai convidando também. Pronto, mandei aqui pra galera. Massa. Davizinho, tudo bem com você? Manda. Você me escuta bem? Você tá bem? Você tá me Tudo escutando certo. bem? Tô escutando, tô escutando. Cara, eu sei que você é pastor, mas assim, como a gente foi contemporâneo e a gente se conhece Não, já não. há um tempinho, eu não vou conseguir chamar você de pastor Davi. Eu conheci você por Davizinho. Então, você vai Pros íntimos, ficar. pros íntimos, da vizinha continua. Fique tranquilo. Pronto. Brother, eu queria que você se apresentasse aí pra galera, falasse o que é que você faz da vida, onde é que você tá. Então, faça aí Pois uma é, breve apresentação de onde você é. como o Ismael falou, a gente foi contemporâneo, né? Então eu estudei teologia no SALT IAN, hoje FADBA, né? E aí eu sou natural de Fortaleza, então sou cearense. Estudei teologia lá na Bahia, trabalhei um ano como pastor auxiliar no Rio Grande do Sul. E aí esse é o meu segundo ano de ministério no sul do Maranhão. Então hoje eu trabalho como pastor do sul do Maranhão. Eu cuido aqui da Escola Adventista de Porto Franco, né? Massa. Qual é a tua idade, Davi? Pra galera saber aí. Hoje Tem eu cara tô de com. menino. Hoje eu tô com 23. Show. Davizinho, a gente vai trocar uma ideia hoje sobre um assunto que está em voga, Uhum, né? É o que tem sido bastante tocado aí nas redes sociais, feito manifestações, que é a uhum, questão do racismo, né? Então a gente uhum. vai trocar uma ideia sobre isso. Tudo isso gerou-se depois daquela cena, não sei se você chegou a assistir, cara, que eu assisti, mas fiquei com o estômago embrulhado daquela cena do policial lá americano estrangulando o George Floyd lá nos Estados George Unidos. Floyd. Uma, uma cena patética e infelizmente é algo que é muito. A gente vê muito isso assim, não gravado, mas a gente sabe que existe e às vezes é necessário que alguém filme para mostrar a questão da desigualdade racial e da intolerância racial. E a minha primeira pergunta para você, brother, é o que significa a cor da pele para você? Pois é. Em relação ao vídeo, né, do Jorge, eu acho que ali é uma cena tão forte que eu acho que até transcende a ideia de cor, né? Eu acho que o ser humano que fosse, que estivesse ali naquela situação, seria uma cena totalmente absurda, né? E quando eu penso nessa definição, né, o que é que seria cor de pele para mim? Primeiro eu gostaria de dar uma definição do que é que teria que ser. Para mim, a cor de pele teria que ser algo totalmente irrelevante para ter alguma forma de preconceito, alguma forma de diferenciar umas das outras. Então, a idealização de cor de pele para mim tinha que ser algo irrelevante. A gente tinha que olhar um para Uhum. o outro sem ter essa ideia de uma característica forte como a cor da pele, né? Mas eu acho que hoje, sem estar dentro dessa idealização de cor de pele,
a cor da pele hoje significa muita luta e sofrimento. Barril. Velho, dentro de alguns meios cristãos e até por também de pessoas que leem a Bíblia, mas não tem muito entendimento, existe uma ideia de que a marca de Caim seria a origem das raças negras, Uhum. né? Ali que quando Deus coloca sobre Caim a marca ali, após ele ter matado Abel, algumas pessoas acreditam que ali foi a origem das raças negras e também por isso que existe tanto preconceito em relação a isso. Eu queria Uhum. te perguntar, e aí, seria a marca de Caim a origem dos povos negros? O que é que você acha? O que é que você aprendeu aí na teologia sobre isso? Olha, quando a gente tem um viés mais criacionista, um viés bíblico para explicar a origem da Terra, do universo, a gente se depara com alguma dessas questões que a Bíblia em si não foi o foco principal da narrativa bíblica não é explicar algumas questões científicas, algumas questões geográficas, né? E aí a gente se depara com certas questões dentro do nosso viés criacionista, né? E aí um desses é essa ideia de que a marca de Caim, dada ali por Deus, quando Caim matou Abel, foi o ser preto, foi ser negro, né? E para mim é algo que foge totalmente do sentido, porque quando eu olho aqui para a palavra de Deus, essa passagem mesmo ela é relatada em Gênesis capítulo 4, essa marca ela é dada de Deus para Caim justamente quando ele mata o seu irmão. E ali Caim ele entende o peso que foi o seu pecado. E aí ele fala que o castigo dele ele não vai poder suportar. E aí ele pede, ele já falou, Deus vai me expulsar daqui e eu já não sei o que é que eu vou fazer da minha vida. Então a ideia que Caim tem já quando mata ali seu irmão é de que agora vai ser uma miséria na vida dele. E aí Deus ele intervém dentro dessa narrativa e fala que se alguém matar Caim será vingado 7 vezes. Olha aí que contraditório. Então, Uhum. o sinal dado por Deus a Caim seria algo que livraria Caim da morte. Se fosse algo como um ser preto, eu acho que é algo totalmente incongruente, porque hoje o povo que mais morre é preto. Os primeiros que seriam exterminados ali e não teriam perpetuidade seriam os negros. Então, essa E, história de Caim eu acho que totalmente desconexa justamente por não explicar todas essas questões. e tem uma parada também interessante, Davizinho, que como Deus coloca esse sinal sobre Caim como até um sinal de graça também, né? Justo. Porque seria algo que ia distinguir ele para ninguém agir de forma maléfica com ele. Então, que ninguém sabe o que é, mas se fosse a raça, a questão da origem das Uhum. raças negras, então a cor negra seria um exemplo da graça de Deus, seria Justamente. algo que diferenciaria a bondade de Deus sobre a vida das Positivamente, né? pessoas. Pronto, Justamente. positivamente. Cara, e falam-se muito aqui no Brasil que no Brasil não existe racismo, que nos Estados Unidos isso é mais forte, e realmente nos Estados Unidos é algo mais velado, né? Assim, a galera realmente Uhum. tem a igreja dos negros, tem a igreja dos brancos, é algo que todo mundo visto. Mas aqui no Brasil, pelo menos eu sei que esse não é meu lugar de fala, eu queria que você falasse para mim. Uhum. Você acha que existe ainda um racismo disfarçado, talvez não tão velado como entre os americanos, mas aqui ainda existe algum tipo de racismo? E se você sofreu algum tipo de racismo na sua infância, ou até mesmo agora como pastor, se você chegou em algum ambiente Uhum. que você falou aí que foi pastor no pastor auxiliar do Rio Grande do Sul, e a gente sabe que aqui na região no sul do Brasil essa questão racial é bem mais forte do que no Nordeste, né, que é Uhum. de onde nós somos. Então o que é que você tem a dizer sobre isso? Existe esse racismo disfarçado e você já foi vítima de racismo? Cara, eu acho que primeiro a gente tem que entender que o contexto ali dos Estados Unidos ele é muito diferente do contexto aqui do Brasil. Se eu não me engano, cerca de 13% dos Estados Unidos é negro. Então, dentro da minha visão, é um número bastante pequeno, né? Então, 13% ali dos Estados Uhum. Unidos é negro.
Aqui no Brasil, de acordo com o IBGE, aqueles que se autodeclaram negros gira ali em torno de 54, 55%. Eu, particularmente, ainda creio que esse número seja um pouco maior, porque justamente por conta desse racismo estrutural de que muitos não se veem, não se consideram negros, mas o são, Uhum. tá? Então, eu creio que há uma diferença dos Estados Unidos aqui para o Brasil. Aqui no Brasil, cara, a gente vê muito um racismo velado. Por quê? Você acha que tem? Muito. Porque quando a gente olha, por exemplo, a maioria brasileira é negra. Ok. Agora, será que o reflexo das igrejas, o reflexo das grandes corporações, o reflexo daqueles que estão em altas posições eclesiásticas até, será que são Uhum. reflexos desse número cuja maioria é negra? Uhum. Tá entendendo? Então, esse racismo estrutural, ele é um racismo velado, um racismo escondido, mas é um racismo que existe. É um racismo que existe. Quando você sempre perguntou, por exemplo, em relação ali a como foi o pouco da minha vivência, cara, eu tive situações que eu tava com um outro pastor, branco, alto, nós dois entrando no banco, e aí o cara passa na minha frente, ali naquela roda giratória, e tinha aí um funcionário do banco. Ele passa, o cara não fala nada. E quando eu vou passar logo atrás dele, ele coloca o braço e pergunta o que é que eu vou fazer lá dentro. Você entende? Então, é um Uhum. racismo que não é tão explícito para falar, olha, eu vejo você de modo diferente. Mas é um racismo que Uhum. sim existe. E quando a gente olha, por exemplo, dentro da igreja, a gente vai ver alguns irmãos que vão falar assim, não, racismo é errado. Racismo é pecado. Eu não sou racista. Mas que perpetuam o racismo. Eu não quis falar lá no vídeo que eu gravei, né? O vídeo que eu falei sobre Uhum. racismo. Mas aquelas Uhum. frases que eu falei no início do vídeo foram frases que eu escutei. Então, Uhum. eu ouvi da boca de uma irmã de que a gente ia para o céu e aí ia ser todo mundo branco. Você entende? Então, você ouvir Uhum. de alguém ali da sua fé, alguém que, sabe? E perpetua essa ideia de que vai ser todo mundo branco e traz diretamente essa associação de que o ser preto, de que o ser negro é algo pecaminoso e que Jesus vai vir para Uhum. resolver essa situação. É complicado. Eu não sei se você chegou a ler hoje um post que a Darley de Alves fez sobre, acho que era militância na consciência, algo assim. E ela Uhum, falou algo interessante que você até comentou aí também agora, e foi algo que eu percebi aqui no seminário. É, Aqui, a gente está na Bahia, né? No caso, eu estou na Bahia, uhum, e aqui a região onde fica o seminário, é uma região que tem. A maioria é negra, né? A grande maioria é uhum. negra. E no seminário, por incrível que pareça, existe pouca representação negra como na questão dos professores, que eu estou falando. Aham. Se eu não me engano, eu acho que ano passado o único professor que era negro era o do IDEC, o Ivan. Uhum. Né? Mas, tipo assim, a gente não percebe muita representação negra na liderança da igreja, como chefe de escritórios da administração da igreja. E a Darlene, ela tocou bastante nesse ponto, de que ela se sente mal porque ela não vê pessoas que professam a mesma fé dela, dando, talvez, não sei se é a palavra certa, oportunidade, mas, tipo assim, ela não se vê representada na administração. E eu percebi isso aqui, pra você ver, eu que sou Uhum. branco, né, mas eu percebi que na faculdade, que na Bahia não tinha muita professores, só tinha um professor negro no seminário Cara, todo. eu Você sempre, eu percebeu isso? Já sempre percebeu isso percebi também, muito. mano? Eu sempre percebi, tá? Eu sempre fui de ter uma visão um pouquinho mais. Eu não diria que é crítica. Quando a gente fala em crítica, já é algo de atacar. Não, longe disso de atacar, mas uma ideia mais criteriosa em relação a isso, né? Eu sempre parei para pensar, poxa, qual foi um presidente dentro da nossa realidade adventista, né? Um presidente da Uhum, divisão que foi negro. Obviamente, o que eu quero falar, que já vou falar sobre capacidade e cor, mas levando até mesmo para o âmbito católico, por exemplo.
nunca se teve um Papa negro. Houve uma Uhum. cogitação quando teve o conclave para eleger ali o Papa Francisco, né? Uhum. Então, Uhum. dentro das representações eclesiásticas, de um modo geral, por quê? Porque eu tenho uma visão de que a igreja, ela é ela é, como eu posso falar, uma semelhança cultural da sociedade, um reflexo cultural da Uhum. sociedade. Então ela Uhum. reflete aquilo que a sociedade tem. Então, como na sociedade em geral, muitos papéis de líderes, muitos papéis de altos cargos são para brancos, isso vai ser refletido também nas denominações eclesiásticas, né? Sobre capacidade. Eu sou totalmente contra a ideia de a gente fazer o seguinte, olha, então vamos colocar aqui um professor ou um líder negro para a gente fazer aqui um balanceamento. Mas Uhum. tem uma atenção em relação a isso. A gente vê tantos PowerPoints, tantos materiais, tantas fotos que são produzidos, que é todo mundo branco, 6 pessoas brancas e colocam um negro ali para dizer que é uma inclusão. Então, isso já se Uhum. torna algo tão preconceituoso quanto. Você entende? Uhum. Então, eu sou totalmente contra essa ideia de, olha, vamos colocar aqui porque a gente tem que ter uma representatividade. Não. A gente precisa dar oportunidade desde o início para que chegue lá através da sua capacidade. Porque a gente precisa mostrar que, apesar da nossa cor, apesar de qualquer coisa, nós somos capazes, sim, de exercer altos papéis de liderança. Nós temos capacidade de ser o que quiser, já que todos nós, né, somos iguais. Davizinho, qual é a tua opinião sobre as cotas? Você falou aí, mas o que você acha assim? Tipo, é interessante colocar cotas, porque tem todo um contexto histórico por trás, né? Tem Uhum, toda uma luta por trás, porque nem todo mundo tem a gente sabe que infelizmente existe a desigualdade, e a maioria das pessoas que moram em periferias são pessoas de origem negra, né? uhum, De descendência africana. Então, infelizmente, por estar na periferia, tem que ralar mais, tem que correr mais para conseguir quem é branco e que mora ali na região mais nobre da cidade. Qual é a uhum. tua opinião em relação a isso, a questão das cotas, como negro? Como é que você vê isso? Cara, eu acho que as cotas tornou-se um tema delicado, principalmente quando a gente olha o cenário político do Brasil, que é bastante polarizado. Então, quando a gente vai falar de cota, parece que naturalmente já se polariza. Olha, então, se defender as cotas é esquerdista, se for contra as cotas é de uma direita, né? Eu sou totalmente essa ideia de uma dicotomia política, de todas essas ideias extremistas. Mas quando eu olho para o tema específico de cotas, é, eu vejo como o mínimo de uma reparação Uhum, de tantos anos em que o preto não teve oportunidade de ir para a faculdade. Eu falo isso por uhum, experiência própria, tá? Se não fosse algumas oportunidades que apareceram na minha vida, eu não estaria formado. uhum. Não estaria tendo uma graduação. Então, essa ideia de cota, eu tenho uma ideia muito clara de que cota não é esmola. Não é o branco falando o seguinte, olha, tá aqui. Não. É o mínimo de toda uma reparação histórica de tudo aquilo que já passou. Entendi. Davi, tu tocou um ponto interessante aí, essa questão da polarização e que quando alguém defende alguma bandeira já é colocado como esquerda ou como direita. Eu estava fazendo uma reflexão esses dias sobre isso. A esquerda, basicamente, ela se apoderou de algumas lutas Uhum, que a igreja deveria ter se apoderado, mas não sei por qual motivo. Quando eu falo igreja aqui, eu falo todas as igrejas de forma geral. Por exemplo, uhum, se você vê alguém defendendo a cuidado de pobres, ele é taxado como esquerdista. Se você vê alguém falando sobre bandeiras de causas LGBT, é colocado como esquerdista. Se você vê agora mesmo essa situação que está passando aí da questão racial, muita gente tem que colocar, isso aí é bandeira de esquerdista, você é esquerdista e tudo mais. Você não acha que por ter ficado esse vácuo no tempo aí, que era a igreja que cuidava, por exemplo, antes da igreja cristã, a uhum, igreja cuidava dos órfãos, a igreja cuidava das viúvas, a igreja cuidava dos estrangeiros, então a igreja fazia essa questão do trabalho social. Mas quando a igreja foi crescendo demais e foi deixando um pouco essas bandeiras de lado,
a esquerda, espertamente, se apoderou dela. Como é que você enxerga essa questão desse apoderamento e de como o cristão ele pode lutar por essas bandeiras e não ser enviesado por ideias, por bandeiras ideológicas? Como é que você vê essa questão aí, mano? Cara, primeiro, eu penso que houve, de fato, essa apropriação de cada um dos lados políticos, dentro dessa dicotomia política, cada um foi tomando ali uma posição e pegando pautas para si. Porém, eu vejo uma ideia de que a Bíblia, claro que cada lado vai tentar puxar a Bíblia, né, para apoiar ali a sua ideia, então é tomar da Bíblia para apoiar ali a sua ideia, mas eu vejo que a doutrina bíblica, o Evangelho, ele não se submete, para mim essa é a palavra perfeita, ele não se submete a nenhuma dessas linhas ideológicas e políticas. Então, a primeira ideia é essa, que o Evangelho simples e de fato, ele não se submete a ideias políticas. Se o cristão, simplesmente por ser cristão, abraçasse de fato a ideia que é ser cristão, a gente não precisava estar colocando aí foto falando que nós somos antirracistas ou antifascistas. A gente não poderia estar aí fazendo uma manifestação. Por quê? Porque isso é básico e natural de quem é cristão. Então são pautas que não são pautas que são da esquerda ou são pautas que são da direita. São pautas que são simplesmente por quem é cristão. Então se eu sou cristão, naturalmente eu já vou ajudar o pobre. Se eu sou cristão, eu vou entender que o mandamento que Deus me deixou, resumidamente, é amar a Deus e amar o próximo. Entende? Então, dentro dessa questão, acho que cada um tomou uma parte da narrativa bíblica, porém, eu creio que a ideologia bíblica, o cristianismo, ele não se submete a nenhuma. E ser cristão já resolve bastante. Por exemplo, você afirmar hoje que eu sou cristão antifascista. Bastava colocar eu sou cristão. Só que eu entendo que isso está sendo necessário porque a gente está vivendo um tempo, Ismael, que a gente precisa falar o óbvio. Entendeu? Às vezes eu tenho muita falha porque eu penso assim, olha, eu aprendi bastante coisa no seminário, aí eu vou falar alguma coisa, eu penso, não, mas isso aqui eles já sabem. Cara, mas as pessoas estão numa fase da vida que a gente precisa falar o óbvio. A gente precisa resgatar aquilo que é base. Que dentro da minha mente eu pensava assim, poxa, mas para mim eu acho que todo cristão tem que saber disso. E aí, só que a gente está vivendo tempos aí que a gente precisa falar e recapitular o óbvio. Davizinho, Pastor Davi, eu deixo mais o Pastor Davi para a galera que tá chegando aqui saber que você é pastor. Pastor Davi, você falou no começo aí, na pergunta anterior, a questão de, tipo, pagar uma dívida que os negros sofreram na questão da história. Entendo, eu vou falar aqui. Eu estou no bate-papo aqui para conseguir entender alguém que tem uma cor diferente da minha, mas a gente é brother, nós dois somos amigos. E até para ajudar que caso tenha alguém aqui que não consegue entender isso, também tirar algum preconceito que venha da mente dele. Ismael, eu não acho que exista essa questão de pagar dívidas de, por exemplo, vamos supor que o meu tataravô fosse um senhor feudal, que eu nem sei o que é que meu tataravô era, vamos supor que ele fosse um senhor de escravo, né? E eu não tive culpa do meu avô ter escravizado. Vamos supor um exemplo. Eu não sei nem se meu avô era senhor de escravo, não, fico bem claro aqui. Eu não sei, então, Ismael, hoje, eu não tenho a culpa do meu avô ter feito isso. Eu enxergo o meu irmão negro, meu amigo negro, como alguém como eu. Um cara que corre sangue na vida como eu, que sofre dor, que chora como eu. Você não acha que seria mais interessante, ao invés desse discurso vamos ter que pagar a dívida, ao invés de lutarmos por políticas públicas, de realmente, tipo assim, vamos dar educação para todo mundo igual, vamos promover uma igualdade para todo mundo, do que ao invés de defender esse discurso, entenda, é uma pergunta de alguém que quer entender esse contexto. Eu não estou aqui querendo passar pano para nada, não. Eu quero apenas entender. Tranquilo. Pronto. E aí?
Para eu poder te responder essa ideia dessa dívida histórica e toda essa questão, né? Eu acho interessante a gente voltar um pouquinho para uma outra explicação, não sei se você sabe, alguns cristãos, né, dentro do dogma religioso em si, tem essa Uhum. ideia de que o negro veio de Caim, tá? A Uhum. marca de Caim, mas alguns outros também defendem a ideia ali dos cananitas, né? Descendentes de Uhum. Cã. Houve ali o Uhum. dilúvio, só sobrou ali os três filhos ali de Noé para repovoar a terra, tá? E ali se tem a ideia de que Cã, quando foi naquele episódio de ver a nudez do seu pai, foi amaldiçoado ali Uhum. por Noé, né? Seu pai Noé. E aí essa maldição foi ele ter uma descendência negra. Depois disso, houve ali a divisão, cada um foi para um lugar ali da terra, sem veio ali a descendência dos semitas, né? De Jafé veio uma outra descendência. E da descendência de Cã foi uma descendência que ficou mais ali pela África, o nordeste da África, ali o Egito, a Etiópia, Uhum. aquela Uhum. região, né? E aí, dentro dessa ideia, os cristãos começaram a entender, ou, alguns discursos narrativos, né, de que a África ela foi amaldiçoada justamente por conta Uhum. dessa maldição dada por Noé. Eu acho que, Uhum. quando eu olho aqui para o texto, quando eu fui estudar esse texto, eu acho tão interessante porque a maldição foi dada por Noé, mas no capítulo anterior, Cã também tem uma bênção dada por Deus, né? Então vem a bênção de Deus, Uhum. mas a maldição ali por Noé. Mas vamos lá. E ali, dessa ideia de Cã, se povoou ali aquela parte da África, e aí aquele povo da África, para você ter ideia, que alguns dizem que a maldição foi ser preto, ou ser pobre, ou não ter condição socioeconômica, o primeiro grande império ali no mundo, dentro daquele aspecto ali naquele momento, foi a Etiópia. A Etiópia, Uhum. ali o Egito, quando a gente vê até biblicamente ali a questão ali da rainha de Sabá, levando ali para quantas coisas ali para Salomão. Então tem-se essa ideia dessa maldição. Porém, a África, ela é um continente, ele é um continente totalmente rico. Para você ter ideia, 95% dos diamantes do mundo vieram da África. E Uhum. aí o maior problema histórico que aconteceu foi porque os europeus, brancos caucasianos, os americanos, não só da ideia ali dos Estados Unidos, mas as Américas em geral, Uhum. criando esse fluxo de exploração ali da África, tá? E ali, quando a gente vê a colonização, principalmente aqui do Brasil, ali por Portugal, a gente vê como esse povo já estava escravizado lá na África, como os europeus caucasianos, os americanos estavam aí dentro dessa exploração ali do continente africano. E aí, chega aqui no Brasil, colonização, e aí continua esse ciclo de o negro ser explorado. Eu entendo que hoje você não tem culpa do que está acontecendo. Porém, quando eu falo, por exemplo, de dívida histórica para reparar tudo isso que aconteceu lá atrás, não é porque a gente tem culpa, mas é porque a gente tem hoje uma responsabilidade de promover a equidade. Em que sentido? Cotas, eu também acho que não é o ideal, na minha visão. Hoje, Uhum. eu já estudei pedagogia, hoje eu também tenho relação bastante com a educação em si. E eu vejo que a gente precisa de políticas públicas, de bastante coisa lá no Na fundamental, base. na base. Para que, sendo igual na base, a gente não precise dessa reparação histórica lá para uma faculdade. Você está entendendo? Hoje eu Uhum. entendo que assim, porque a gente entra até dentro do discurso da meritocracia. Uhum. Na minha visão, né? Eu entendo que a meritocracia ela é falha, por quê? Porque ninguém parte do mesmo lugar. Você falar Uhum. um jovem branco, cara, que hoje, durante essa pandemia aí, tem computador, tem tablet, tem internet.
E aí a gente vê muitos alunos que estão sem ter o que estudar, sem ter como estudar. E quando a gente vai olhar, a maioria é o quê? Jovem, negro, de uma família sem tanta condição financeira. Então, essa dívida, eu acho que a cota, ela não é a solução de tudo. Ela é uma reparação temporária, onde a gente precisa investir primeiro lá na base para promover essa equidade aí para todo mundo. Tô ligado. Cara, você falou um negócio interessante aí. Aqui no seminário a gente tem a nossa cadeira de evangelismo, né? Eu fiz o meu evangelismo no sertão brabo, brabão, assim, do lado do Ceará, numa cidade chamada Ibaretama. E lá eu tive contato assim, com situações, pastor Davi, que eu imaginava que não existisse mais. Por exemplo, tinha lugares lá onde não tinha banheiro dentro de casa. As pessoas tinham que sair de casa para ir até um lugar para fazer as suas necessidades, tomar banho e tudo mais. Não tinha água encanada. Deixa eu só te contar. Aqui no Maranhão, cara, eu tô tendo uma outra visão. Aqui tem uma cidadezinha pequena, um povoado, na verdade, que a economia toda, a base econômica, sabe o que é? Bolsa Família, cara. Ou seja, esse momento da pandemia tá sendo para eles ganharem na loteria. Porque antes a movimentação econômica era de R$ 120 ali por família, né? Hoje está R$ 600 por conta do auxílio. Então, só para a gente ver que cada lugar realmente tem bastante desigualdade. Sim, aí onde é que eu quero chegar nisso aí? Aí você falou agora da questão aí. Sim, aí e uma das minhas formas de trabalhar lá foi fundando um clube de desbravadores, que você sabe que é uma das minhas paixões, é o clube de desbravadores. Então eu tive contato muito com os meninos, com as crianças de lá da região. E para você ter uma ideia, que é por isso que eu falo que é interessante a gente não tentar lutar por cotas e tudo mais, mas tipo assim, cuidar da base. Cara, tinha criança que estava no nono ano que não sabia interpretar um texto, não sabia escrever. Aí, por que eu tô falando assim? E boa parte deles lá, claro que tinha negros, mas tipo assim, tinha crianças brancas, mas que estavam na mesma situação de perrengue, velho, passando nessa situação de não ter o que comer, e muitas vezes tive que conseguir cesta básica para dar para a família dela. Então, tipo assim, eu vejo que se a gente parasse de colocar o ser humano em grupos, esse aqui é os negros, esse aqui são os gays, esse aqui, mas todo mundo junto lutasse por uma causa única, tipo assim, qual é a nossa causa? É a igualdade e a causa do reino. Claro que lutar pela igualdade, o que vai voltar lá para o começo. A igreja tem que cuidar do viúvo, do órfão, cuidar mas também tem que dizer, olha, o nosso lar não é aqui, o nosso lar é o lar do céu. E quando a gente viver aqui, a gente vai passar por esses perrengues. E cabe a mim, como alguém que está numa posição relativamente melhor, tentar suprir a necessidade do meu irmão. Então, assim, como você falou aí, essa questão de ter crianças que não tem... Cara, as crianças de lá não sabiam nem escrever, quanto mais ter acesso à internet. No sertão brabo, não vão ter acesso à internet. Então, isso mostra realmente a desigualdade. Então, eu quis abrir esse parênteses aqui para a gente ver que infelizmente, a desigualdade não é só para uma classe ou só para uma raça. A desigualdade está em todo canto, velho. É por isso, Ismael, te cortando, que quando a gente fala... Não, de boa, mano. Quando a gente fala, por exemplo, de cota, quando a gente fala de cota, é tanto para a cor da pele, quanto para a condição socioeconômica. Também, pronto, você falou um negócio interessante aí. Eu preferia... eu ainda sou um pouco leigo, eu estou estudando essa questão de papel, eu preferia que fosse cotas para quem é pobre mesmo. Porque pobre não é... Eu sei que, claro, a maioria dos negros está em situação mais de vulnerabilidade social. Mas tem gente que é branca e também está passando perrengue. Então, eu acho que seria mais interessante ter essa questão de cotas, não por conta de cor. Porque, por exemplo, Davi, se eu chegar lá no FIES dizendo, eu sou negro, colocar, eu sou negro, o cara vai dizer que eu não sou? Se eu estou dizendo, não, eu sou negro, eu me considero negro, e aí? Não fica mais complicado isso? Então, a minha questão, a minha luta, minha autoluta em relação a entender isso é isso. Porque eu acho que colocar, fragmentar, grupo tal, acaba enfraquecendo ainda mais a luta por uma luta justa. Fala aí, você tem que falar alguma coisa? Não. Pronto. Aí, vamos... Cara, o papo tá tão bom que já tá com mais de meia hora aqui. Tá tão legal aqui a conversa. Tá muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta.
É, existe racismo reverso? O que é que você acha? E deixa eu contextualizar aqui a situação. Você morou aqui em Capoeiro Sul, Uhum, aqui a grande maioria, 98% ou 99% são negros. Negros uhum, em Cachoeiras, mais ainda. É, eu, eu nunca passei por situação de racismo, mas, tipo assim, se em algum momento eu chegar, eu vou ser minoria aqui. Eu sou minoria aqui. Então, se eu chegar uhum, numa igreja para pregar, e algum irmão, que eu sei se não vai acontecer, mas algum irmão diz, não, você não vai pregar porque eu não vou com sua cara e uhum. eu não quero que você pregue. Isso seria racismo reverso? Colocando, eu sei que isso não aconteceu, é apenas uma hipótese. Aham. Mas isso seria considerado racismo reverso? O que é que você acha? Eu acho que nessa situação em específica aí tinha que perguntar qual que era a motivação ali, né? Uhum. De não deixar pregar, né? Uma vez já não me deixaram pregar por conta da minha calça, né? Que não era social, mas enfim. que quem vai pregar é a calça, né? Não vai ser. Infelizmente, né, cara? É, pois é. Mas assim, sobre essa ideia do racismo reverso, a gente entende que o racismo como preconceito racial, obviamente a gente está falando aqui num contexto de negros, né? Esse preconceito para com Uhum. negros, mas ele também existe para quem é asiático, para quem é Uhum. whatever. E aí, eu vejo, cara, que essa ideia de racismo reverso, obviamente, ele pode existir, tá? Numa situação de, como você citou, de um grupo ali de negros ali reunidos, e aí você se sente um pouquinho excluído dentro desse sentido, né? E entender ali como uma discriminação racial, que de fato acaba sendo, como por exemplo, quando a gente vai para alguns bairros, eu falei que 13% dos Estados Unidos é negro, só que lá tem alguns bairros que Uhum. são majoritariamente Uhum. negros, né? Como Uhum. Brooklyn, Uhum. Washington, Atlanta, né? Que são algumas localizações que são. E lá, de fato, há eu acho que é um pouco olhar um pouquinho mais assim, né? Quando, por exemplo, tem um rapper, né? Que é o Eminem. O Eminem. Uhum. Tinham muitos outros rappers que não conheciam e achavam que o Eminem ele era negro. Pô, o cara Uhum. é um cara que se garante aí no rap, mas o cara é branco. Então, tem-se um pouquinho também dessa ideia. Porém, eu acho que não é tão prejudicial dentro desse sentido, ou algo tão, sabe, que equivale ao racismo para quem é negro. Tô Entende? entendendo. Entendi. Talvez a sua dor, no caso você, se fosse impedido de pregar na igreja de brancos, não seria ser mais forte do que a minha, caso fosse impedido. Porque, tipo assim, você passou por isso durante muito tempo da sua vida. Então, comigo seria um Uhum, caso esporádico. É mais ou menos o que você quis uhum. dizer, né? Justo, justo. Tô Seria ligado. alguns casos que a gente teria que ver a motivação, se de fato pode ser também racial, né? Ver ali uma comunidade negra, olha, a gente não quer ouvir porque o cara é branco, entende? De fato Uhum. pode Uhum. acontecer. Só que é algo que, porém, que não chega perto da. Ó, por exemplo, tem gente que fala o seguinte, mas por que está colocando vidas negras em postos? A nossa que é branca também não importa, Uhum. não? Claro que importa. Pronto. O Pronto, interessante. ponto não é falar que quem é branco não importa. Longe disso, só que agora a discussão que veio à tona, cara, é algo que precisa ser falado. E eu te falo, Ismael, é algo que estava lentamente, presta atenção, estava lentamente chegando a este Uhum. ponto. Por exemplo, antes da Uhum. pandemia, há alguns meses, quantos casos de racismo estavam acontecendo nos estádios de futebol? Cara, Uhum. tava voltando completamente os casos de Uhum. racismo dentro dos estádios de futebol. Então, é Uhum. algo que veio aí para ter esse discurso. A gente não quer falar que o branco não importa. Todas as vidas Uhum. importam, né? Óbvio. Só que dentro dessa narrativa a gente precisa expor e colocar para fora que nesse momento a gente precisa deixar claro que os negros existem e a gente não vai se calar.
Show. Brother, você falou, você tocou no ponto aí, e eu queria trazer para a mesa, que o bate-papo do Talk Show na mesa. Uhum. Em 2019, 2019 não, 2018, não sei se você soube dessa história. No estado do Texas, uma policial branca, ela chegou em casa, mas ela errou o apartamento dela, ela entrou em outro apartamento e tinha um cara lá que era negro. Óbvio Uhum. que ela pensou que estava sendo assaltada. Então, Uhum. ao invés de ela fazer o procedimento de, como uma policial sabe, de render o cara e tudo mais, então Uhum. ela puxou o revólver e matou o cara, certo? No dia do julgamento dela, o irmão desse cara, ele fez um discurso belíssimo, inclusive eu até postei no meu Instagram, se você quiser eu posso te mandar depois. O cara Uhum. dizendo que não odiava ela, que entendia, não queria nenhum mal para ela, que perdoava ela, que sabia e queria que ela aceitasse Jesus como o libertador dela, que ela tinha um perdão dele e da família dele. Uhum. Então, esse é o caso. E hoje a gente está nesse novo contexto aí do caso do George Floyd, né, que foi Uhum. morto de forma covarde. Me dá asco de ver aquela cena, dá vontade Uhum. de partir daquele cara, encher aquele cara de porrada. E vem nisso a minha pergunta. A violência, velho, seria a melhor solução, seria a forma mais prática de mostrar a indignação, seja lá de qual for a sua indignação, no caso do nosso Uhum. contexto aqui, da indignação racial que está provocando tudo isso. Porque, por exemplo, tem pequenos comércios que estão sendo atingidos, tem gente que tem carros que Uhum. estão sendo queimados. Inclusive pode ter tido carros de negros que foram queimados, Uhum. comércios de negros que foram destruídos. Então eu queria que você falasse para a gente aí como a gente pode se manifestar nessas questões, mas sem entrar no âmbito da violência. Como é que você vê tudo isso aí? É, eu acho que tem algumas soluções, né? Até onde a gente pode estar presente ali em causas sociais e pontos que só o evangelho do reino pode resolver, né? Só que antes de eu entrar dentro desse ponto aí do evangelho, do reino, tem uma expressão bastante presente, principalmente na luta negra, que é fogo no racista, né? Uhum, Então, muito se prega fogo nos racistas. Obviamente, eu não sou aqui um porta-voz do movimento para poder uhum, explicar, só que essa ideia de fogo nos racistas é uma ideia metafórica. A ideia não uhum, é ir lá e tacar fogo nos racistas, mas é um grito, é um grito, tá? Não uhum, algo totalmente literal. Por quê? Biblicamente, a violência, ela perpetua a violência. A uhum, raiva, ela vai perpetuar a raiva. O ódio, ele vai perpetuar o ódio. Então, se a gente, aí entra um papel, como eu falei, que o cristianismo, o evangelho, o reino, ele não é subjugado a nenhuma dessas ideologias, é eu entender que aí é o ponto onde o evangelho do reino chega e traz a solução tanto para o opressor quanto para o oprimido. Porque o uhum, evangelho do reino me mostra para eu cuidar de cada uma dessas pessoas. E também do opressor. Então, eu como cristão, eu tenho que entender que eu preciso lutar, proteger e cuidar tanto do oprimido quanto do opressor. E eu acho que somente quando nós entendemos o evangelho de fato, é que a gente vai estar pronto para olhar nos olhos de um racista e falar que perdoa ele. Entende? Então, essa uhum. é a maior demonstração de poder na resistência negra. É olhar nos olhos do outro e falar que o evangelho que me encontrou está à disposição para encontrar também essa pessoa com esse preconceito racial. Cara, perfeita essa colocação. Eu acredito que é a mesma coisa, assim, que a gente tem que entender que todos nós somos imerecedores da graça e todos nós necessitamos dessa graça. Então, se eu recebi a graça em um dado momento da minha vida, cabe a mim também ofertar a graça para alguém. Eu sei que no caso você aí tem, talvez, nessa questão racial, seja bem mais forte para você do que para mim, mas eu concordo com você perfeitamente. A gente tem que ter esse cuidado de mostrar Cristo em todos os nossos atos. Não é pegando um taco de beisebol, não é pegando um coquetel molotov e incendiando as coisas. E, inclusive, eu acredito que você saiba dessa história, está sendo comparado muito essas manifestações de agora com 68, quando Luther King Uhum. também estava se manifestando e acabou sendo assassinado.
E a gente vê que Luther King ele era um pacifista, né? Ele acreditava na paz. E em contrapartida tinha o Malcolm X, que também era contemporâneo Sim. dele, e o Malcolm X Uhum. era o radicalzão. Eu não sei se você Era. sabe, eu não sei se você sabe essa história, os X-Men é baseado na história Aham. deles dois. Aham. Você sabia disso? Sim. Aham. Eu achei massa, no caso, o Xavier, que seria o mutante pacifista ali, que quer Aham. mostrar, através do diálogo, que Seria o seria King. O o King, King. exatamente, e o Malcolm X seria o Magneto, que quer resolver tudo na porrada. E a gente vê que realmente não é a solução, velho, não é a solução para isso. Ó, Davi, eu queria tocar... pode falar. Fala, fala. É porque Não, assim, fala. dentro dessa ideia de pacifismo, cara, eu desde moleque eu sou fã do Martin Luther King Jr., cara. Hum, Desde moleque. Por aquilo que ele representava, por ser pastor, negro também, pacifista, sabe? Eu lembro de que eu fiz um discurso dele, assim, para um grupo de pessoas, umas centenas de pessoas, e aí é um grupo que me marca, é um discurso que me marca, do I Have a Dream, né? I uhum, have a dream that my uhum. four little children one day will be living in a nation, sabe? Que um dia vai viver em uma nação onde já não serão julgados ali pela cor da sua pele, but by the content of their skin, of their character, né? Pelo teor ali Uhum. do seu caráter. Massa. Cara, eu queria tocar. A gente tem mais 15 minutos, então eu queria acelerar aqui duas perguntas, porque eu acho que é interessante a gente tocar nelas. Tá. Você casou com uma mulher branca, né? Sua esposa é Uhum. branca. E eu queria falar sobre isso. Você sentiu algum preconceito por você ser negro e a sua esposa ser branca? E como é que você enxerga essa questão racial? Outro dia eu vi numa entrevista, eu vi que as mulheres, os homens negros tem preferência mais por mulheres brancas. Uhum. Uhum. Inclusive, quem falou isso foi a Glória Maria, aquela repórter da Globo, né? Então, ela, Uhum. ela falou que os homens negros preferem mais as mulheres brancas. Então, eu queria que você falasse sobre essa questão de casamentos interracial, se você sofreu algum preconceito pela família dela, quando você chega em algum ambiente com a sua esposa, se você vê a galera olhando assim meio atravessado para você. Uhum. Fala pra gente aí rapidinho pra mim poder fazer outra pergunta. Tá Fala. acabando nosso tempo. Cara, aí é um ponto que pra mim é muito especial. O porquê? Dentro dessa questão de relacionamento negro, branco, ele vem primariamente onde o negro ele olha pra si e se acha feio. Por quê? Porque a sociedade falou pra ele que ele é feio. Você sabe, Uhum. Ismael, o que é olhar os outros e falar, não, ele aí tem um cabelo ruim. Cara, na minha adolescência, eu passava alisante. Entende? Porque a gente Uhum. aprende de negro a olhar pra gente e se achar feio. E aí a gente começa a ter alguns estereótipos que são europeus, que são brancos, de olhar que esse é o ideal de beleza. Então, é aí que chega o ponto que existe sim um racismo estrutural, um racismo presente na Uhum. sociedade, partindo desde a infância, cara, de um moleque, de uma menina preta, olhar pra si e achar que o cabelo é feio, de ver que não é até bonito. Eu fui amadurecendo, obviamente, todo esse contexto a gente vai crescendo, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai tendo ali uma melhor percepção da autoimagem. E aí eu casei com o Jade, onde a gente fez 6 meses, né, de casado. Mas que é aí que eu chego a um ponto, que foi algo que talvez seja inconscientemente, não sei, mas que eu casei com ela porque eu a amo como pessoa e não pela cor da pele dela, entende? Eu Uhum. acho que o amor, dentro desse sentido, não só eros, mas o amor de uns para com os outros é a única coisa que pode vencer essa forma de preconceito, da gente olhar diferente um para o outro. Mas de uma forma bem, bem sucinta, a gente nunca sofreu nenhum tipo de discriminação por ela ser branca e eu ser negro. Também nem por parte da família dela, porque a família dela também alguma parte é baiana, né? Então ali tem Uhum. bastante Miscigenado, comunicação. né? Isso. Beleza. Cara, eu quero fazer mais duas perguntas para a gente poder encerrar. A gente tem 10 minutinhos. A pergunta é: o que é que esse período de isolamento tem ensinado para o pastor Davi? Cara, que eu não sei de nada. Que eu não sei de nada. Esse período de Show. quarentena aí veio me mostrar que eu não sei de nada.
que eu preciso me entregar mais aos pés de Jesus, no sentido de que eu preciso conhecer mais o Evangelho, preciso conhecer mais ele. E está sendo um período que eu estou estudando bastante, né? Tô escrevendo também bastante coisa, então está sendo um período, para mim, bastante produtivo e de autoconhecimento. Show. E minha última pergunta, cara, é baseada no que você falou aí do discurso do Luther King. Qual é o sonho do pastor Davi? Cara, o meu sonho, de fato, é eu olhar para as pessoas que eu cuido, eu cuidar dessas pessoas e olhar para as pessoas se olhando uma para as outras. Elas também olhando para fora e entender que todo mundo é igual, que todo mundo pode participar da mesma mesa, que todo mundo pode falar, todo mundo pode entender, que todo mundo pode entender de tudo, compartilhar o evangelho, para que a gente também possa compartilhar esse reino de forma igual para todo mundo. Show de bola. Davizinho, foi um prazer trocar essa ideia contigo. A conversa fluiu tanto que eu nem senti o tempo passar, velho. Não, foi top. Muito obrigado pela a disponibilidade de trocar uma ideia comigo, de me fazer entender alguns pontos que, na minha visão, por eu não estar na mesma situação que você, talvez eu não entendesse, talvez eu achava que era algo desnecessário. Então, brother, foi um prazerzão. Você sabe que eu sou seu fã, gosto muito de você. A gente Tamo tem junto. sangue cearense a gente tem sangue cearense na veia correndo. A gente, aqui na faculdade, passamos pelo nosso acampamento de chuva, né? Aquela chuva zona pesada no acampamento que a gente passou. Foi histórico. Foi histórico. E, brother, eu queria que você fizesse as suas considerações finais. E antes de você fazer as considerações finais, eu quero falar para você que chegou agora, que essa live vai ficar salva. E depois eu vou postar ela no meu canal do YouTube, para quem quiser também assistir lá no YouTube, acompanhar. Também siga o Davi, caso alguém que seja meu seguidor no Instagram, siga o Pastor Davi aí, ele tem uns vídeos muito massa. Então, Davizinho, é com você aí, faça suas considerações finais e a gente encerra aqui nosso bate-papo. Top. Cara, eu vou fazer as minhas considerações, eu acho que já tem alguns minutinhos. Eu acho que teve um comentário aqui da Maryland, né? Que ela falou assim, Davi, você citou uma história antes de Jesus Cristo, eu acho que a Bíblia Sagrada não fala dessa discriminação dos negros, né? Por que será? Será que houve um racismo, né? Eu acho que a Bíblia, a narrativa dela, o foco não é algumas questões. Então, até mesmo sobre o racismo, a Bíblia não toca em algumas questões raciais, né? Alguns versos ou outros ali de Jeremias, de Isaías, que toca nesse contexto da Etiópia, trazendo ali algum contexto ali para os negros em si, né? Mas a narrativa bíblica, de uma forma explícita, né? Não traz esse termo preconceito racial ou racismo. Porém, quando eu olho para o Evangelho, eu só posso perceber um Deus que olha para mim e para você pedindo que a gente possa amar o próximo. E amar o próximo é trabalhar para que o outro se sinta bem. É ver todas essas desigualdades e não ficar calado. É trabalhar tanto no reino que está aqui para que todos se sintam um pouco do reino por vir. Tem um trecho de uma frase que fala o seguinte, olha, você não aproveita aqui, mas que é a imortalidade. Cara, se a gente não aproveita aqui agora, se a gente não traz o reino de Deus para aqui agora, como é que a gente vai mostrar o reino vindouro para todas essas pessoas, né? Eu gostaria de terminar, Ismael, com um texto, cara. Não sei se tu já ouviu falar da carta de Diagoneto. Já Não, ouviu não falar? conheço. Cara, Não, primeira vez que estou ouvindo. Diagoneto, ele era um pagão muito rico ali, do alto paganismo ali, muito rico, ali por volta do ano 120, logo depois de Cristo. Então ali ele teve ali no primeiro século, bem próximo dos discípulos, perdão, não próximo dos discípulos, né? Mas bem próximo ali dos pais da igreja, de todo o início ali do cristianismo, né? E aí ele pede para alguém ali ir atrás dos cristãos, porque ele queria saber
o que é que os cristãos pensavam, o que é que os cristãos faziam. Ele queria entender mais do cristianismo, porque ele não entendia. Isso em 120 depois de Cristo. E aí, a história não revela a identidade desse mensageiro, mas ele foi lá, e aí ele trouxe essa epístola, essa carta a Diagoneto. E aí ficou conhecido como a Epístola a Diagoneto. E aí eu quero ler só um trecho aí para a gente encerrar. Olha, ele falou assim... Tu tem 5 minutos, viu, pá? Tu tem 3 minutos. Olha o que ele falou para Diagoneto, cara. Ele falou o seguinte, olha, os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes, nem em parte alguma. Habitam em cidades peculiares, nem usam alguma língua distintiva, nem vivem uma vida de natureza singular, nem uma outra doutrina desta natureza. Deve a sua descoberta à invenção, à conjectura de homens de espírito irrequieto. Não defendem, como alguns, uma doutrina humana, habitando cidades gregas e bárbaras, conforme coube em sorte a cada um, e seguindo os usos e costumes das regiões, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, revelam unanimemente uma maravilhosa e paradoxal constituição no seu regime de vida político-social. Ou seja, cristão estava envolvido ali. Aí é a parte que eu mais gosto. Isso falando para Diagoneto. Eles habitam em pátrias próprias, mas como peregrinos. Eles participam de tudo como cidadãos e em tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra estrangeira é para eles uma pátria, e toda a pátria é uma terra estrangeira. Casam como todos e geram filhos, mas não abandonam a violência os recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito. Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são regidas pelo céu. Não são reconhecidos, mas condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo abundam. A ideia que eu trago aqui dessa carta aqui a Diagoneto é que o evangelho é a única solução para o momento que nós estamos vivendo. Ele não se submete a nenhuma dessas linhas políticas, porque ele é a solução. Não existe muro de separação, né? Não existe muro de separação em Cristo. O evangelho, ele não olha para quem é preto, para quem é branco. O evangelho ele não olha para quem é rico, para quem é pobre. Entenda bem, dentro dessa essa ideia de acepção. Show de bola. Davizinho, concluiu? Fala. Concluiu? Tamo junto. Pronto. Mano, foi um prazerzaço. Infelizmente o tempo passou voando. Eu queria agradecer a galera que ficou aí até agora. O pastor João tá aí com a gente também. Amanhã você tem uma live com ele, né? Top, amanhã vai ser top. Conversando lá com o João. Pronto, amanhã você tá lá com ele. E Davi, sempre é um prazer te ouvir, sempre é um prazer trocar uma ideia contigo. Tamo junto, mano. Obrigadão pela atenção. Pra mim foi enriquecedor ver, ter você na minha mesa, trocar uma ideia com você aqui nessa noite, entender um pouco mais sobre essa questão racial e entender que todos nós cristãos temos que levantar uma bandeira do céu. Então, Davizão, obrigado, tenha uma boa noite. A felicidade é minha. A felicidade é minha, viu? Tamo junto. Tamo junto. Abração. Forte abraço. Sucesso aí, irmão. E você que acompanhou até agora, muito obrigado. Até mais. Tamo junto.